eles, naquele momento, entregaram isso a Jesus. Coisa linda. Eu saí de lá regocijado, porque a gente vê o amor de Cristo nas pessoas. Tem pessoas que você vai visitar e nem quer saber de você, mas tem pessoas que entregam sua vida. Então a enfermidade é um homem sensível, levando a pensar em Deus. Realmente, naquele caso aí, ele estava muito sensível à palavra do Senhor. Então naquela enfermidade ele conseguia entender o que Deus queria falar com ele, buscando comunhão profunda e intimidade com o Senhor, abrindo o seu coração e a sua mente para ouvir sobre o amor de Jesus. Ele abre, ele abre, é coisa mais linda. Jesus usou o método da visitação. Ele saiu para visitar a humanidade, visitou lares, visitou pessoas pelo caminho e enviou seus discípulos para visitar. Muitas vezes vocês, capelãos, vocês vão ser enviados na casa de um filho. Esse ministério é a visitação dos enfermos no lar. E vocês vão ser direcionados por Deus para ir lá. Deus me direcionou para uma moça que estava com câncer no umbigo. Irmãos, eu não podia chegar perto dela, não daqui nessa idade. Irmão, estava cheio de carne toda. Horrível. O câncer dela, ela não comia, ela não tinha gosto, ela não bebia água direito. Então ela estava com um câncer muito grande. Nesse dia, fomos ministrar na casa dela, levamos a palavra do Senhor da salvação, falamos sobre o plano de salvação, e aquela irmã entregou a vida a Jesus. Ela estava sensível a ouvir a voz de Deus. A sua mãe estava sensível a ouvir a voz de Deus, entregou a sua vida a Jesus. A irmã que estava fora do Evangelho voltou recentemente lá na igreja para Jesus, porque Jesus vai fazendo aos poucos na nossa vida, e foi tratando a vida dela. 15 dias depois eu retornei à casa dela. Deus me deu um hino para entregar ela, o hino 577 da harpa cristã, que ele fala que você deve entregar tudo, ele fala em tudo no altar do Senhor. Essa irmã, quando ela começava, tinha dores incríveis na noite. Quando chegava a noite, irmã, na hora de dormir, ela não conseguia dormir porque doía muito, ela não conseguia. E a irmã dela lia 2 hinos, e o último hino era o 577 da harpa cristã. Quando ela cantava aquele hino, louvava aquele hino, a irmã, ela dormia no Espírito do Senhor. Ela descansava. Jesus anestesiava aquele maxilar dela e ela conseguia suportar. A irmã, Deus tinha falado para ela que ia fazer uma restauração na vida dela. E realmente Deus restaurou. Foi através dos medicamentos que Deus abençoou a vida dela. Ela estava com 4 anos com esse câncer, não tinha quimioterapia desse jeito. E ela foi fazer uma nova quimioterapia e radioterapia. Com 4 ou 5 aplicações, irmãos, ela estava curada para a glória de Deus. Ela passou por 6 meses visitando seus familiares, viajando, saindo, porque ela tinha uma vontade de sentir o mundo de novo. Jesus deu a ela a vontade de ela se alimentar e sentir o gosto de Deus. Jesus permitiu que ela fosse visitar a sua família, e ela visitou a sua família, toda a sua família. 6 meses depois, Jesus guarda. Jesus diz: guarda seu filho ou sua filha, para que ele não se desvie da sua presença. Amém? Meu tio tinha câncer no esôfago, encarou o suor, ele não bebia água, não comia, se alimentava com uma sonda lançada na sua barriga. Ele passou 7 meses de vida. Quando ele ainda podia tomar água, ainda mesmo que fosse ir embora, ele entregou sua vida a Jesus. Mas existem momentos que o diabo usa pessoas, amigas, sua violência do caminho. E ele estava levando ele para o centro do terreiro do Espírito. Mas Deus deu que sabe tudo. Ele entregou a vida a Jesus. Jesus fez: essa vida é minha. O diabo não vai tirar, não vai ceifar, porque ele é meu. Amém? Porque Jesus não decreta, irmão, não tem glória. O inimigo ele pode pelejar, mas vai cair por terra. Porque Jesus ele dá sobre a vida dele. Ele nos definiu como pele e osso.
visitá-lo, eu não conseguia dar uma palavra a ele. Não conseguia dar uma palavra, só fazia chorar. E quando ele abriu os olhos, parava de chorar. Quando ele deixava os olhos para descansar, eu começava a chorar. No dia seguinte, diz o plano. Mas eu creio que ele está na glória com o Senhor Jesus hoje. Porque Jesus fez eu me sentir abençoado. Deus me levou naquela casa naquele dia, no final de semana, para levar a palavra do Senhor da salvação àquele meu tio. E ele foi salvo pela glória de Deus. O inimigo pode pelejar, mas ele não conseguiu. Ele foi derrotado mais uma vez em nome de Jesus. Amém? A enfermidade não é um homem sensível. Jesus usou o método da visitação. A visitação é um ministério muito importante, mas infelizmente tem sido negligenciado. Irmãos, eles começam a visitar, aí passa o primeiro mês, começa a fartar o segundo, o terceiro vai avaliando, no quarto ano. Sempre temos muitos compromissos e não encontramos tempo para visitar. Nós temos desculpa para tudo, menos para servir ao Senhor Jesus. É impressionante, irmãos, como nós, seres humanos, fazemos isso. Não hoje não, porque eu estou cansado. Vou não, por quê? Porque chegou alguém lá em casa hoje, não vou não. Não vou não. Irmãos, é coisa impressionante o que nós fazemos para não visitar os enfermos que Jesus nos manda. Jesus é sempre o exemplo perfeito para nós. Dispõe de um tempo tão curto para desenvolver o seu ministério aqui na terra. Foi 3 anos. Não deixou de dar atenção às prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade? Você, a sua casa, a sua igreja, os seus estudos, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua prosperidade financeira. Qual é a sua prioridade hoje? E uma delas era estar entre o povo, atendendo às suas necessidades, ouvindo-os, chorando e alegrando-se com eles, confortando-os, curando e salvando, apesar do pouco tempo que ele tinha para os planos a executar. Eu sei que nós temos, às vezes, que, dentro de uma visitação, não nos controlar para lá acontecer. É difícil, não é fácil, é muito difícil. Naquele dia que eu fui na casa daquela irmã, levar pela segunda vez a palavra, eu me derramei de Deus no centro daquela irmã, porque eu estava sentindo a dor daquela irmã. Se preparem para vocês conseguir as dores, as aflições, as angústias de cada pessoa que você visitar, porque parece que você é um imã, você está ali para tirar aquilo daquela pessoa e você guarda, aí você ora e Jesus tira. Amém? Vocês estão dispostos a ser esse imã do Senhor? Amém, irmãos? Olha o que vocês estão confessando diante de Deus. O que significa amém? Concordância, aceitação. Amém, irmãos? Amém, né? Porque quando você concorda com o Senhor, ele já ouviu. Já está registrado no livro da Bíblia. Já está lá. Ele concordou no dia tal para tal. Hoje é 16. Dia 16. Que horas? 15 para as 3. 14h45, todos aqui aceitam ser ministro do Senhor, Jesus está, amém? Pastor, todos concordando. Depois eu quero ver que cada um ia dar no hospital. Eu só quero ver, porque quem vai chamar não sou eu, não, é Jesus. E ele tem uma forma linda de chamar a gente, com tanta amor. Jesus sempre tinha tempo disponível para as pessoas, por isso devemos imitar o Senhor, o seu exemplo, através desse ministério. Tem um irmão que eu sei, ele não está aqui hoje, ele é capelão, hoje ele é capelão. E no dia que sua esposa faleceu, ligaram para mim meia-noite. Irmão, aconteceu isso, eu vou dormir, sua esposa faleceu, assim. Você pode ficar pensando em mim, posso? Quando eu fiquei até 5h30 da manhã para trabalhar no livro. Você está disposto a perder o seu sono para fazer uma obra do Senhor? Consolar a gente precisa do consolo do amor de Cristo? Estão dispostos? Na madrugada alguém liga para você, irmão,
aconteceu isso comigo. Por mais besteira que você acha que nós achamos, mas para aquele irmão é uma consciência muito grande, que é insuportável para a sua vida. Quando às vezes um depoimento que alguém, eu não dou um depoimento porque eu não vivia nas drogas, não vivia na prostituição, não fazia isso, não fazia aquilo. Irmãos, cada coisa que acontece com você, Deus já registrou. E alguém não está suportando aquilo que você passou. E você vai ser a mão e a boca de Deus naquela pessoa. Aleluia. É fatal. Não tem como não ser. Ele usa poderosamente você. Estava no congresso, Sérgio Pessoas, o último congresso que eu participei. Era coordenador na área de recepção e segurança. Eu disse, Senhor, eu quero uma pessoa, que eu dê uma palavra profética e ela seja curada para a glória do meu nome. Irmãos, 6 mil pessoas passaram por mim. E uma irmãzinha como dizer? Curvada. Convalescente, convalescente. Ela vinha se arrastando, irmãos, uma moça carregando do outro lado. Ela andando muito mal de dificuldade. E eu disse, até o último dia deste congresso, a senhora vai ser curada em nome de Jesus. Irmãos, a voz do Espírito falou comigo. Tá? Não é profetada não. A voz do Espírito falou comigo. No último dia do congresso, no último dia, eu tenho sempre, abençoa todo mundo, abençoa todo mundo, aquela porta passada abençoando, e vou, passa 4, 3 dias, levando o bênção de Deus e assim ainda. Eu vou com Deus, a última bênção, né? Todo mundo quer bênção. E quando tinha terminado, todo mundo ia embora, vi uma irmã, bem rapidinho, uma sobrinha no braço, pegar o outro, uma menina na fé, nem conseguia acompanhar. Irmão, eu tenho que eu vim aqui, uma pessoa aqui desse ministério falou comigo, disse que eu ia ser para no último dia. Esse irmão foi me chorei. Irmão, como é que eu estou? Ela sei com aquela irmã que eu não ia nem andar. E ele começou a pular naquele sermão. Esse irmão é para a glória de Deus. Foi Deus que fez. Ela pegou aquela bengala, pegou a sobrinha, foi para o braço, foi marchando para a glória de Deus. Aquela mulher foi curada. Curada, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus. Não é a voz do seu sentimento, da sua vontade, do seu querer, mas é a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar com você. E você vai dar aquela palavra profética em nome de Jesus. Problemas como enfermo perante a doença. Vocês vão tratar isso dia a dia. Dia da enfermidade, a pessoa se vê impedida da sua liberdade de ser ela mesma. Não pode desempenhar suas atividades e sentir-se ameaçado quanto ao seu viver no futuro. A reação diante de tudo isso é uma atitude psicológica chamada um mecanismo de defesa, classificado como inconsciente. Inconscientemente ele vai fazer pela autodefesa dele. Lembro de um irmão sirino. Ele sofreu um acidente de moto. Ele não tinha a sua perna direita. Ele não tinha esse osso, nem esse osso na tela. Ele disse, não, osso, ninguém sabe. Mas é um camelo. Ele não tinha, ele só tinha carne. Então a perna dele era uma perna de borracha. 10 meses praguejando de Deus. 10 meses falando mal de Deus. E há 10 anos atrás, eu era novo convertido. Deus já tinha me direcionado para esse ministério. E além disso, me mandou para o Peter Paz. E eu comecei a ter durante 30 dias. No último dia, ele já tinha feito a cirurgia, já tinha colocado a prótese, já tinha feito a plástica. E disse, irmão, vamos sair daqui. Eu vou pegar a minha Bíblia e vou direto para a igreja. Amém? Isso é nome de Deus, irmão. Isso é aceitar Jesus. Eu disse, hoje, eu creio no poder do Altíssimo. Porque Ele é que faz. E fez. Ele fez lentamente na sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu fiquei muito contente, irmão. Sai de lá pulando, saltando lá. É coisa de Deus.
Pular diante de Deus é coisa dele, é coisa de Deus, irmão. Pular, saltitar, se alegrando na presença do Senhor. Outros problemas: dependência. O paciente recebeste pela recebedora da parte do Senhor. Amém? Quem sabe? O paciente se torna dependente dos outros, sem autonomia, adotando atitudes infantis, exagerando desproporcionalmente a realidade do seu pai. Esse ninguém rejeita. Para ele não é nada. Para ele os pés estão errados, os instrumentos estão errados. Mas independe de cada uma coisa dele. Reclama sem fundamento e constantemente do atendimento e da alimentação. A alimentação é muito boa. Tem uma forma, irmão, para paciente que não quer comer. Vocês creem nisso? É lá no cacete, irmão. Tem uma fórmula para eles. Tem uma fórmula. O paciente não quer comer. Cheguei lá, a irmã dele-se. Falou, ele não quer comer. Não tem jeito. Tudo que ele bota na boca, bota para fora. O que ele come, ele bota para fora. Ele não consegue comer, a comida no hospital. Isso não é possível. Vamos orar. Senhor, precisamos orar. Aí eles vão lhe dar uma fórmula. Toda vez que chegar o alimento para você, você vai fechar seus olhos, baixar a cabeça e dizer assim: Senhor Jesus, tu sabes que esse alimento é necessário para o meu corpo. E eu preciso me alimentar para que eu possa melhorar e sair daqui desse hospital. Amém? Amém. Visitei esse paciente 15, 20 dias depois. Que a gente Deus direciona, a gente vai para um andar. Quando chegar lá, vem comer com ele, disse: ô irmão, basta, uma alegria, uma comida, irmão alegre. Irmão, o médico, a nutricionista me chamou e proibiu de comer. Que foi? Por quê? Por uma dor. Glória a Deus, né? Ficando falando. Vou de novo mais, a mesma coisa. Oramos, dei a forma para ele. Ele começou a comer. 15 dias depois, eu fui visitá-lo, estava lá. E comigo com ele. Aí estava com palminhos aqui. A gente chama um monte de o quê? Cacheira, né? Ele mais cacheira pela mala. Né? Ele não podia nem levantar a cabeça. Nem levantar. E Deus fez a brincadeira dele. E tantos outros que nós vamos passando agora. Né? Quando você vê uma reclamação de um paciente, peça assim: no nome do Senhor, fala comigo. Deus vai na hora certa. Reações diversas. Os impulsos e as suas emoções censuradas como impróprias assumem uma forma de expressão contrária, aceitável ou para o consciente. No caso de doenças longas ou piorar gradativa, o paciente afirma que está sendo perseguido pelos funcionários do hospital. Já pensasse? Adotando uma atitude defensiva e agressiva, pois esses apresentam um sofrimento magnífico. Pragueja, xinga, fala mal, acusa os familiares de falta de interesse e que os médicos são irresponsáveis. Aí ele começa a praguejar, começa a falar mal de todo mundo porque ele não aceita a sua circunstância naquele momento. Ao tomar conhecimento do diagnóstico, o paciente recusa aceitar que esse problema de saúde é dele. Para ele não tem aquela doença. As pessoas às vezes estão com câncer. Eu não tenho o quê? Será? Câncer, não. É câncer. As pessoas têm medo de falar câncer, de falar o nome da doença. Abre o coração e deixa Deus trabalhar. Amém? Então a pessoa está com câncer, está com câncer. Está queimado, está queimado. Está quebrado, está quebrado. Então vamos dar um nome a tudo. Merece um nome. A negação funciona como uma proteção contra a angústia. Esse sentimento é angustiado. José Carlos passou 1 ano, 3 meses no leito do hospital da restauração. 1 ano e 3 meses sem se levantar daquela cama. Só sair dali da cirurgia e retornar. A perna dele era essa pessoa. Não tinha osso. Ele fez questão de mostrar. E eu cheguei lá e disse: isso aqui.
não, na hora que acontecer isso, não se frustra, não fica muito constrangido em ver aquele paciente ali postulando. Ele acha que o resultado está errado, que os outros médicos devem ser procurados. Ele continua tentando viver como se a enfermidade não existisse, tentando falar sobre o assunto. Então, ele não quer saber o que está acontecendo. Eu tenho um caso. Ele não queria acreditar que ele era câncer. Ele não queria reconhecer que era câncer. Já no final da sua vida, ele reconheceu que ele era câncer. Ele não queria aceitar. Mas você diz assim, eu vou ver. Com todo brasileiro, gosto de todo mundo. Problemas com os familiares do enfermo. Esses vocês vão encontrar diariamente. Principalmente quando você, alguma pessoa fala assim, meu Deus, é um gritaria dentro do hospital. Você pensa que houve devolução, explosão, qualquer coisa, menos uma pessoa faleceu. Então a família acaba sendo afetada de restos negativos, pode ser a de estresse psíquico, ocorrendo desgaste físico e até depressão. As pessoas ficam deprimidas. Quem já sofreu de depressão aqui nesse lugar? Outros lugares? Nessa vida. Né? Quem já sofreu de depressão. Existem depressões que são visíveis, existem depressões que não são visíveis. A minha depressão era o seguinte: eu tive a depressão. Todo mundo olhava para mim e disse: ela está bênção. Está só com vitória. Eu não era crente nesse tempo. Mas é só vitória, só vitória. Nem minha esposa, ela sabia que eu estava sentindo. Meus pais também não. Só Jesus sabia a angústia que eu sentia. Porque a falta de um amigo, porque sua esposa, sua companheira, sua confidente, sua amiga. Mas nós como seres humanos, precisamos de alguém para conversar. Precisamos de um amigo para compartilhar. E nesse mundo, quem podemos entregar nossa vida, falar o que tem acontecido conosco? Eu não tinha ninguém. E aí eu comecei a justamente depressão não visível. Comecei a aumentar o nível de álcool, já estava alcoólatra não é aquele que sai caindo dos cantos, ali já está no final, mas aquele que chega assim, segunda-feira, dia do descanso, terça-feira planeja, quarta, quinta, sexta, sábado, já está na farra, já está bebendo. Farra também era bebida, porque graças a Deus nunca deixou eu fazer nada além daquilo que ele permitiu que era bebida. Nada. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida. E ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus depois. Eu fui reconhecer. Eu passei muito tempo, uns 2 anos, com as bebidas em casa, guardado ainda dentro do guarda-roupas, melhor, os suíços estão guardados, os mais ou menos estavam com o que beber, né? Eu já era evangélico, fazia